Olá, voltei. A gente agora vai resolver um problema envolvendo a lei do resfriamento de Newton. O que essa lei do resfriamento de Newton diz? Imagine que você esteja num ambiente com temperatura controlada, por exemplo, no seu quarto com o ar-condicionado ligado. E, por conta do termostato, você consegue equilibrar a temperatura. Você coloca a temperatura, por exemplo, em 20 graus. Bem confortável, principalmente para quem mora aqui, né, em um país mais quente como o Brasil. 20 graus na temperatura que costuma trazer bastante conforto. Bom, se você pega uma xícara de café e põe em cima da mesa, a lei do resfriamento de Newton vai dizer que a temperatura daquele café, submetido àquela temperatura ambiente constante, vai decair de forma exponencial. Isso é o que diz a lei do resfriamento de Newton. Existe uma explicação bem técnica, usando equações diferenciais, ou então até mesmo do ponto de vista experimental, por conta da cinética, né? E da termologia. Mas a gente aqui não vai entrar nisso, porque o que a gente vai tentar aqui responder é usar o modelo exponencial para responder a duas perguntas que estão nessa questão da UERJ, do exame discursivo. Então, o que o problema, o enunciado do problema nos informa? Primeiro que ele dá a expressão algébrica que fornece isso que eu acabei de te explicar. Está dizendo que a temperatura, né, de um corpo submetido a uma temperatura ambiente constante, né, vai ser dada por T0 mais K vezes E elevado a menos CT. Primeira coisa que é importante identificar quais são as variáveis do problema. Se a função, né, tem que ter variável. Bom, a gente tem aqui a variável temperatura e a variável tempo. Deixa eu colocar aqui, essa é a temperatura. É a temperatura do corpo, do corpo. No nosso caso, do exemplo do café, seria a temperatura média do café. Aqui K e C são duas constantes, né, que tem a ver com propriedades térmicas aí da substância, né, e mais algumas condições que eu não vou entrar em detalhes aqui. Né? É a base do logaritmo neperiano, 2,71 aproximadamente, é um número racional, a aproximação racional é 2,71. E a primeira pergunta que ele faz para a gente é: se você coloca uma xícara de café inicialmente a 100 graus Celsius e daqui a 20 minutos ela está a 40 graus Celsius, qual é a temperatura estimada para daqui a 50 minutos? Mantendo a temperatura do café sobre as mesmas condições, a temperatura ambiente constante. Então, o que eu vou fazer? Tem várias formas de você abordar essa questão. Você pode ir para o Excel, você pode fazer uma análise experimental, você pode usar, por exemplo, álgebra, pode usar logaritmos, a gente até vai usar um pouco aqui. Eu quero mostrar para você um outro caminho, baseado no conceito, baseado naquilo que eu tenho batido na tecla. Na função exponencial, aumentos iguais em x produzem multiplicações iguais em f de x. Aí você deve estar pensando, Ivail, dá para usar isso numa questão como essa? Nessa aqui dá. Eu não estou dizendo que dá para usar em todas, mas nessa dá. Vamos ver como? A primeira coisa que a gente tem que perceber é que essa função, ela não é daquela forma que a gente escreveu. A gente escreveu a função exponencial assim, a vezes b elevado a kx. A gente tem um termo aqui somando. E aí, se a gente tem um termo aqui somando, a gente pode enxergar esta função aqui desta forma se nós jogarmos esse T0 aqui para o lado esquerdo. Ou seja, ao invés de trabalharmos com a temperatura, a gente pode trabalhar aqui com uma função ΔT. Né? Ou seja, T menos T0 é igual a K vezes E elevado a menos CT. E aí, por que a gente vai optar, né, nessa solução por essa função? Porque aqui eu tenho exatamente as mesmas propriedades que eu tinha para aquela que eu já tinha abordado com vocês. Então, vamos pensar aqui. A temperatura é 100, temperatura ambiente é 20, então qual vai ser o ΔT? Vai ser 100 menos 20. Então, a temperatura aqui, o ΔT, vai ser 80.
80 graus Celsius. Claro, né, se o café está a 100 e a temperatura ambiente é 20, então a diferença de temperatura naquele instante zero, né, no início assim que você coloca a xícara lá, entre a temperatura do café e a temperatura ambiente é 80. Bom, após 20 minutos, o que vai acontecer aqui? O ΔT agora vai ser 40 menos 20. Vai dar 20. E aí, observe você uma coisa muito curiosa. Observe que daqui para cá, eu multipliquei por 1/4. E daqui para cá, eu avancei 20 minutos. Para chegar a 50, seria interessante a gente ter aqui, por quanto eu multiplico, por exemplo, em 10 minutos, para poder avançar de 10 em 10 e chegar aqui no 50. Porque se eu sei o que acontece em 20, eu avanço mais 20, 40, mas de 40 para 50 não tem 20. Né? Até dá para a gente fazer uma manobra, mas é melhor fazer a manobra logo aqui. Então, eu vou perguntar para vocês, já que aumentos iguais em x produzem multiplicações iguais em ΔT, onde ΔT é a variação de temperatura, eu posso pensar aqui que em 10 minutos, em duas variações de 10 minutos, eu produzi aqui duas multiplicações iguais. Multiplicações iguais, duas. Agora, qual é o número que multiplicado duas vezes dá 1/4? Se eu pego um número, por exemplo, z, e faço z vezes z, dá 1/4? É porque z ao quadrado é 1/4, como z é positivo, z é meio. Então aqui, eu estou multiplicando por meio. E aqui eu abri uma caixa mágica agora. Porque eu acabei de descobrir 3 coisas importantes. Que de 10 em 10 minutos, olha isso, de 10 em 10 minutos, a temperatura se reduz à metade. Por quê? Porque aumentos iguais em x produzem multiplicações iguais em f de x. Mas não nessa função, né? Na função a vezes b elevado a x. Essa soma aqui atrapalha essa propriedade acontecer. É por isso que a gente fez essa manobra. E outra coisa agora é que eu posso perfeitamente avançar 10, avançar 10, avançar 10, de modo que aqui agora no 50, basta fazer o que aqui? Basta reduzir a metade o mesmo número de variações que eu tenho aqui. Certo? Só que eu não posso fazer para esse valor. Eu tenho que fazer para que valor? Aqui para o ΔT. Então, esta variação aqui vai acontecer aqui. De tal forma que eu tenho... Qual é a metade de 20 aqui? 10. Depois, qual é a metade de 10? 5. Depois, qual é a metade de 5? 2,5. E isso aqui vai acontecer para quanto? Aqui 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Eu posso até escrever assim, né? Então eu vou ter um ΔT de 2,5. Consequentemente, se o ΔT após 50 minutos é 2,5 graus Celsius, e o ΔT é T menos 20, então a temperatura do café após 50 minutos é 22 graus e 22,5 graus Celsius. Tá? Então, é só perceber que de 10 em 10 minutos eu reduzo a metade, porque em 20 minutos, em 2 aumentos de 10, eu fiz uma multiplicação de 1/4, que é equivalente a 2 multiplicações por meio consecutivas. Tá? A segunda coisa importante que eu tiro daqui é que esta função ela pode ser escrita assim. Ó. O ΔT pode ser escrito como? O ΔT, quando o tempo é 0, é 80. 80 é o ΔT que o tempo é igual a 0, vezes meio.
na verdade, vezes meio, elevado a quanto? A t sobre 10, baseado nas nossas aulas anteriores de função exponencial. Se você não viu, dá uma chegada lá no canal e dá uma olhadinha na função exponencial 1, 2 e 3, você vai, com certeza, entender aqui o que a gente está fazendo. E aí eu posso escrever aqui, simplesmente, que esse ΔT é igual a 80 vezes 2 elevado a menos t sobre 10. Qual é a segunda pergunta dessa questão? A segunda pergunta é: qual é o tempo necessário para a temperatura atingir 50? Bom, para a temperatura atingir 50 graus Celsius, que é a metade da temperatura inicial, eu vou precisar aqui de um tempo entre 10 e 20. Então está aqui no meio, entre 10 e 20. A gente vai calcular agora isso de forma mais precisa. Como? Bom, se eu quero que a temperatura seja 50, eu quero que o ΔT aqui seja de quanto? Eu quero que o ΔT seja de 30. E aí eu vou substituir aqui, ó, 30 vai ser igual a 80 vezes 2 elevado a menos t sobre 10. Ele me dá duas informações. O ln de 2, 0,7, e o ln de 3, igual a 1,1, ln é o log na base E. Aplicando aqui o log dos dois lados, já posso simplificar aqui, vai ficar ln de 3 é igual a ln de 8 menos t sobre 10 vezes ln de 2. Se eu multiplicar isso tudo por 10, fica 10 vezes ln de 3, ln de 8, 8 é 2 ao cubo, 3 vezes ln de 2, 30 vezes ln de 2, porque se são 3, eu estou multiplicando todo mundo por 10, vai ficar 3 vezes ln de 2 vezes 10, vai ficar 30 ln de 2, menos t, vai cancelar 10 com 10, ln de 2 é 0,7. Tá? Bom, ln de 3 é 1,1 vezes 10 dá 11. ln de 2 é 0,7 vezes 30 dá 21. Isso aqui dá 0,7t. Isso aqui é igual a quanto? T igual a 100 sobre 7, aproximadamente 14,3 graus Celsius. Tá? Aqui vai ficar 11 menos 21 dá menos 10. Menos com menos multiplica por menos 1 vai dar mais. 10 dividido por 0,7, 10 sobre 7 décimos, 100 sétimos, 14,3. E aí você vai me perguntar, o que tem de especial nessa solução? Ela não é nem melhor, nem pior do que as outras. Ela é apenas diferenciada. Em nenhum momento a gente precisou achar os parâmetros K e C para resolver essa questão. A gente usou apenas o fato de que uma função exponencial da forma y é igual a vezes b elevado a x, onde y e x são as variáveis. Tá? Aumentos iguais em x produzem multiplicações iguais em y. E o que a gente usou de logaritmo foi aqui no final, propriedades operatórias, para poder gerar a resposta com a precisão compatível com a precisão dos dados que foram fornecidos. Agora, 14,3 a gente já tinha aqui uma noção, né? Como aqui a metade de 80 é 40, né? E a gente tinha 10 para 40, 20 minutos para 20, a gente sabia aqui que o valor, né, ele ficaria aqui nessa região. Não necessariamente no meio, não ficou, né? Mas a gente já sabia que região, então a gente tem uma forte chance de estar acertando esse valor, pelo menos, se nós olharmos ali para o intervalo ao qual ele pertence. Então espero que tenha ajudado aí. A gente falou sobre a lei de desviamento de Newton dentro de uma questão na UERJ, usando, né, uma questão geralmente considerada difícil, né, pelos estudantes, mas usando aqui o conceito de que aumentos iguais em x produzem multiplicações iguais em y na função y igual a vezes b elevado a kx.
Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.